noite. Boa noite. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Vamos pegando a nossa água, acerenando os nossos corações. São exatamente 19 horas. Como fazemos todos os domingos, aqui estamos. Vamos elevar o nosso pensamento. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Vamos elevar o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus. E vamos pedir que esse Mestre amado vá adentrando cada lar que nos recebe, que a sua luz vá se espargindo por todos os cômodos deste lar, que não fique um cantinho sequer sem receber essa luz que irradia amor e paz, irradia esperança, união, fraternidade entre todos os que nesse lar residem e aqueles que possam chegar. Ó Mestre Jesus, te agradecemos por todas as bênçãos sendo derramadas sobre cada um de nós nesse momento, especialmente aqueles fluidos benéficos e salutares que estão sendo colocados nas nossas águas, a fim de restaurar em nós as energias, o nosso corpo de matéria e para o nosso espírito também. Por tudo te somos gratos. Por todos os obstáculos vencidos, por aqueles que vieram para nosso aprendizado, nós também agradecemos. E por isso te convidamos, fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite, Vilma, Luana, Ricardo. Boa noite a todos, ao Márcio. Boa noite àqueles irmãos que eu não vejo os nomes. Sempre explico isso. Então, não é que eu não queira, eu não enxergo o nome de todos, tá bom? E sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar hoje, para quem gosta de nos acompanhar, no capítulo 6 do Evangelho, que nos fala do Cristo Consolador. Nos fala aqui Jesus sobre o jugo leve. Diz assim no item 1: Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso também está em Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. E nos diz o nosso roteiro sistematizado. A quem, em especial, é dirigido o convite de Jesus? O convite de Jesus é dirigido a todos nós, sem exceção. Entretanto, dirige-se mais especificamente aos sobrecarregados e aflitos, porque nesses o coração está ansioso por um consolo, por uma diretriz, e é nesse coração que está assim, os ensinamentos de Jesus são melhores compreendidos e melhores aceitos. E por que Jesus promete o alívio e não a cura dos nossos males? Porque sendo os nossos males consequências de maus procedimentos no passado, a cura compete exclusivamente a nós. Porém, através do seu Evangelho, Jesus nos fornece os meios necessários para superar esses sofrimentos. Quando buscamos em Jesus e no seu Evangelho alívio para os nossos sofrimentos, ele nos conforta. Isso é bem simples. Nós precisamos orar, confiar e esperar, porque temos o hábito de ser imediatista e nós não podemos. Nós pedimos hoje, rogamos uma coisa a Deus hoje e queremos que tudo aconteça. E não é no nosso tempo. Nós precisamos compreender isso. É no tempo do nosso Pai. Então, nós precisamos orar, confiar e esperar. No tempo dele, tudo virá, sendo para o nosso bem. Como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Através da reforma íntima, modificando nossas atitudes e pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho. O que disso não for possível fazer nesta vida, Deus nos propicia a reencarnação como recurso para continuar buscando. Compete a cada um de nós, por intermédio do livre-arbítrio, direcionar nossas ações para o bem, edificando assim a nossa libertação. Aqui no item 2, quando diz quando questiona por que Jesus promete o alívio e não a cura dos nossos males, e a resposta dos benfeitores é que, porque sendo os nossos males consequências de maus procedimentos do passado, a cura compete exclusivamente a nós. E que Jesus, através do Evangelho, nos fornece os meios necessários para superar esses sofrimentos. Nos diz isso porque muitas vezes, a maioria das vezes, nós provocamos as nossas dores. Sempre utilizamos o exemplo: se eu passo da conta, se eu exagero na comida, se eu bebo, se eu tenho problemas em decorrência de alguma coisa que eu fiz que eu não deveria ter feito, aí eu faço, Jesus me cura, eu faço de novo, Jesus me cura. Não é assim. E aí nos fala no outro item a nossa reforma íntima. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, ver aquilo que realmente nos faz bem, mudar de atitudes mesmo. E isso começa pelo nosso pensamento. Não é de um dia para o outro que nós vamos. A natureza não dá salto, mas aos poucos nós conseguimos chegar lá. E nos diz assim:
o que devemos entender com a expressão repouso de vossas almas contida neste item? Devemos entender esse repouso como alívio e consolo, decorrentes do nosso comportamento voltado para a reforma íntima e também ajuda ao próximo, e não como sinônimo de ociosidade, de improdutividade e de inatividade. E foi isso que Jesus quis dizer, que achareis repouso para as vossas almas, porque vai vir o alívio e o consolo. O que nós necessitarmos virá, mas a nossa parte nós precisamos fazer e não ficar de braços cruzados, nada a fazer. Foi isso que Jesus nos esclareceu. Boa noite, Verônica, Benê. Diz assim no item 2 do capítulo 6. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. O seu jugo é leve e sua lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Então, é isso que Jesus exige de nós: amor, caridade com o nosso próximo e para conosco mesmo também. Não quer que maltratemos nosso corpo, não quer que fiquemos como muitos irmãos fazem. Onde encontramos a consolação para os nossos sofrimentos? Na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar a amargura daqueles que nada esperam depois dessa vida. Se formos analisar, Deus não seria justo com aquele irmão que muitas vezes achamos que é uma boa pessoa, que faz o bem e sofre muito, acontece tudo de errado. Mas é que nós já tivemos outras experiências, já tivemos outras existências e muitas vezes erramos muito. Então, pedimos para vir e reparar os nossos erros. Dessa vez, procurando fazer o bem, sem olhar a quem. E aí acontece tudo isso, mas é porque estamos pagando as nossas dívidas, os nossos débitos. E um dia virá também o nosso repouso, o nosso conforto, nosso amparo vindo de Jesus. O que quis Jesus dizer com a expressão meu jugo é suave e leve ao meu fardo? O jugo de Jesus é a observação do seu evangelho que aqui estudamos fraternalmente. E seu fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade. Esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. É assim que Jesus pede para nós que tratemos o nosso próximo como gostaríamos de ser tratado. Consolador prometido, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele
permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. Isso também está em João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece porque não está maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer que se lembre do que o Cristo disse. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. Se vem fazer que se recorde o que o Cristo disse, é porque terá sido esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a seu estabelecimento. Chama os homens à observação da lei de Deus. Ensina todas as coisas, fazendo que se compreenda o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu, deixado de propósito, sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como sentir-se feliz em sofrer, não sabendo por quê? Como nós vamos nos sentir felizes não sabendo por que nós sofremos? Mas o Espiritismo nos mostra a causa. Porque se não está nessa existência, está nas existências anteriores e na destinação da Terra em que o homem espia o seu passado. Mostra seu objetivo no fato de os sofrimentos serem como as crises salutares que trazem a cura, a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda em seu progresso e aceita sem lamentar, como o operário aceita o trabalho que lhe deve valer o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar em sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrestres perde-se no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera traz-lhe paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, aonde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e a esperança. É importante que saibamos que não estamos aqui por acaso, nada acontece por acaso, e que um dia todos vamos retornar à casa do Pai. Então, precisamos fazer todo o bem ao nosso alcance, o melhor que pudermos, sempre começando pelos nossos pensamentos, disciplinando os nossos pensamentos, evitar a maledicência. Aos poucos,
nós vamos nos aproximando de Jesus, de Deus, e os momentos difíceis já não farão tão mal assim. Nós já passaremos muito tranquilamente, porque nós temos a esperança, temos a certeza de que Jesus está sempre conosco, sempre com as mãos estendidas na nossa direção. Nós é que esquecemos de pedir. E ainda temos um anjo guardião que Deus deixa para cuidar de cada um de nós. E isso é muito bom. E nós precisamos lembrar disso diariamente, porque assim teremos coragem para prosseguir. Não importa quão difícil está sendo o nosso dia, sabendo que temos um anjo ali à nossa disposição, cuidando de nós, basta que peçamos a ajuda. E a ajuda virá, o amparo virá. Advento do Espírito de verdade. Venho como outrora, dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, minha palavra, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, atei em feixes o bem disperso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos pela carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que não estão mais aqui se faça ouvir para aclamar-vos. Orai e acreditai. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos que estáis limitados às trevas de vossas inteligências, não afasteis a chama que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar vosso caminho e para conduzir-vos, filhos perdidos, ao seio de vosso Pai. Sinto compaixão por vossas misérias e vossa imensa fraqueza em não estender uma mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão e as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso nos disse o Espírito de Verdade em Paris, 1860. E ele segue: venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada ao jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar suas lágrimas. Operários, riscai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a sua rude jornada de véspera.
O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Olha a importância dos nossos pensamentos, por isso falávamos, precisamos mudar. Jesus está conosco sempre. E eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do descanso tiver soado, quando o arado escorregar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem à luz, sentireis brotar e germinar em vós minha preciosa semente. Nada é perdido no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido de todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossas invejas contra os ricos do mundo, que por vezes são bastante miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva de amor, e preparai-vos, cativos da vida, para um dia lançar-vos livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e que quer que modeleis vossa maleável argila, a fim de vós mesmos serdes os artesãos de vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Os conselhos, nos dando os conselhos de amor, para que nos conectemos mais rapidamente com nosso Pai, aquele que nos criou. Boa noite, Elisângela, Cristiana, Joyce. Isso mesmo, batemos na mesma tecla. Pensamento é a base de tudo. Sempre, sempre, né, Joyce? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo aos vossos corações. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue mais puro e que quase sempre vos ferem mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. E então, ele vos enviará seu Filho bem-amado para instruir-vos e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, eu venho a vós porque me chamastes. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores
compreender essa verdade em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais que aqui são vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido, dar-vos-á o descanso ao espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre quanto mais profundamente é atingido o espírito. Então, precisamos compreender que quando estamos nos conectando com Jesus, tudo fica mais fácil. Como diz, o coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre, quanto mais profundamente o nosso espírito é atingido. Nos disse o Espírito de Verdade, em Le Havre, 1863. Lindos conselhos, lembrando sempre, como falou a nossa irmã, lembrando sempre, procurando disciplinar os nossos pensamentos, olhar para os nossos irmãos de caminhada com amor. Por mais difícil que seja esse irmão, por mais que atrapalhe a nossa caminhada, vamos dizer assim, tumultue a nossa caminhada, vamos olhar para ele com amor. Muitas vezes é um irmão ainda menor que nós na evolução. Está mais difícil para ele do que para nós ainda, no entendimento. Saber que esse Pai amoroso tem tudo lá, sabe tudo a nosso respeito, cada maldade nossa e cada bondade também. Então vamos que seja muito pesada a nossa balança do bem quando daqui partirmos. Encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando sempre que temos atendimento fraterno. Também temos agora as irradiações diárias para aqueles irmãos que quiserem deixar seus nomes, nomes daqueles familiares. Pode deixar no Messenger. Também passamos pelo WhatsApp e no nosso canal do YouTube. Então vamos, uma vez mais, já com as nossas águas, elevar o nosso pensamento ao Mestre, agradecendo por mais essa preciosa companhia que tivemos, pedindo que seja colocado nas nossas águas o medicamento invisível, aquele que o nosso corpo de matéria, que o nosso espírito está necessitando, e que ao bebermos dessa água com fé, possamos estar receptivos às benesses, a esse medicamento que podemos não enxergar com a nossa grossa visão, mas que temos a certeza de que estaremos recebendo o melhor medicamento. Abençoa-nos, Mestre Jesus, que possamos todos ter uma semana de paz, de harmonia, que possamos ter uma semana produtiva em todos os segmentos do bem, aquilo que necessitamos fazer para nossa caminhada melhorar, começando, como falamos várias vezes, pelo nosso pensamento. Afasta de nós os pensamentos maléficos, aqueles pensamentos que em nada irão nos auxiliar. Pelo contrário, só prejudicarão. Afasta também de nós aqueles irmãos que só querem tumultuar, tirar a paz do semelhante. Que possam esses irmãos receberem as bênçãos e sentirem tranquilos e felizes,
porque é o que o nosso Pai maior, nós sabemos, deseja a todos nós, seus filhos amados. Te agradecemos, nosso irmão amado Jesus, por todas as bênçãos que recebemos, hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.